O seu chamado te espera saindo da sua zona de conforto. Você já sentiu como se você estivesse paralisado? Como se você tentasse realizar o chamado que o Senhor tem pra você, mas parece que quando você olha para as circunstâncias, você olha para as pessoas, você se sente paralisado. Você sente como se você não conseguisse alcançar o que o Senhor tem pra você. Muitas vezes o perfeccionismo te impede de realizar o chamado que tem pra você. A autossabotagem de não conseguir realizar realmente os seus sonhos, os seus propósitos, os seus sonhos. Você já se sentiu assim? Então fica ao final desse vídeo, porque nesse vídeo eu irei falar com vocês sobre perfeccionismo, sobre chamado, sobre autossabotagem e como nós podemos realmente voltar para o centro da vontade de Deus. E também, se você sente de gravar vídeos e muitas vezes você tem vergonha de pregar o evangelho, de gravar vídeos, fica até o final nesse vídeo porque eu vou te dar estratégias de como conseguir vencer isso. Porque se esse vídeo chegou até você é porque tem um propósito. E eu creio e acredito que esse vídeo não chegou pra você por coincidência. O Senhor quer falar algo com você de uma forma diferente. Então fica até o final. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, como vocês viram no título, pois é, a gente vai falar sobre isso mesmo. Sobre autossabotagem, nós vamos falar sobre perfeccionismo e principalmente sobre chamado. Pois é, sobre chamado. Nosso chamado que o Senhor nos chamou, que cada um tem um chamado. Amém? Eu até trouxe aqui o meu caderno para conversar com vocês, eu anotei algumas coisas. E o Senhor falou muito comigo há muito tempo sobre esses temas. E o Senhor se comunicou muito comigo, porque assim, não adianta eu falar com vocês sobre algo que o Senhor não ministrou em mim antes. Porque não tem como eu pegar a Bíblia e falar simplesmente algo que o Senhor não se comunicou comigo, sabe? Tudo que eu falo, tudo que eu gravo aqui no canal, todas as palavras, é porque o Espírito Santo ministrou algo em mim. E bom, gente, esse vídeo ele vai ser mais como uma conversa, um bate-papo. Faz muito tempo, eu sempre digo essa frase. Mas enfim, faz um tempo que eu não gravo vídeo, né? Como vocês podem ver, por razões que incluem perfeccionismo. Pois é, muitas vezes eu quis gravar vídeo aqui no canal, muitas vezes eu queria gravar vídeos no YouTube, gravar vídeos no Instagram. E eu pegava meu celular, eu pegava a câmera e simplesmente não vinha nenhuma palavra, não vinha nenhuma frase, eu não lembrava de nada. E muitas vezes eu até pegava o meu caderno, eu tenho pregações aqui e eu não conseguia. Porque eu simplesmente me sentia paralisada, eu não conseguia falar. Por quê? O perfeccionismo. Eu queria a todo momento que eu estivesse perfeita. Então, assim, muitas vezes eu pegava o meu celular pra gravar e simplesmente não vinha nenhuma ideia. E às vezes eu tinha ideia, mas eu ficava muito nervosa e eu não conseguia falar. Se vocês virem a minha galeria, vai ter muitos vídeos que eu simplesmente pego a minha câmera e eu falo... não sei o que dizer. Deixa, outro dia eu faço. Pois é. Gente, a autossabotagem, ela é muito perigosa. Porque assim, vamos conversar. Muitas vezes eu queria gravar vídeos, eu tinha pregações, eu queria gravar vídeos, mas eu não conseguia realmente gravar porque eu me autossabotava. Eu colocava em um patamar de perfeccionismo absurdo. Eu colocava desculpas que quando eu tiver o celular perfeito, eu vou gravar. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque assim, eu acompanho muitos canais no Instagram, no YouTube, que falam sobre isso, sobre a gente destravar, parar de ter medo de gravar para as câmeras. Então, assim, se eu gosto de assistir esses vídeos, eu acredito que esse vídeo vai conversar com alguém que está assistindo. Nem que seja uma pessoa, sabe? Porque eu amo assistir vídeos que falam sobre como perder a timidez para gravar vídeos, como ter ideias de vídeos. Vídeos que falem sobre parar de ter vergonha, gente, de postar nas nossas próprias redes sociais, sabe? E da mesma forma que eu gosto de assistir esse tipo de vídeo, eu acredito que não faz sentido eu não falar sobre isso se é algo que eu assisto, algo que eu gosto de ver, né? Então, assim, muitas vezes eu me autossabotava porque eu literalmente colocava em um patamar de perfeccionismo que quando eu tiver o celular perfeito, eu vou gravar. Quando eu tiver a roupa perfeita, quando eu estiver com o meu cabelo perfeito, bonito, quando eu estiver com o rosto maravilhoso, com a maquiagem mais bonita, quando eu estiver com o cenário perfeito, eu vou gravar. Quando eu estiver com a roupa mais bonita, o cabelo mais bonito, os acessórios mais bonitos, o cenário mais bonito, o celular mais perfeito, eu gravo.
Gente, isso é extremamente perfeccionismo. Quando eu tiver as melhores palavras, quando eu tiver as melhores pregações, quando eu tiver a melhor vida, quando eu estiver no meu melhor momento, eu vou gravar vídeo. Só que, gente, o Senhor, Ele não quer perfeccionismo. Ele só quer um coração disponível. E esse vídeo, eu não estou gravando só pra você que está assistindo. Esse vídeo é pra mim também. Porque assim, se eu estou falando isso, é porque o Senhor ministrou isso em mim antes. Gente, de verdade, eu criava muito um perfeccionismo que quando eu tivesse o celular perfeito, eu ia começar a gravar vídeos. E o que aconteceu na minha vida? Eu queria muito comprar um iPhone. Eu colocava muito num pedestal, que assim, quando eu tivesse o celular perfeito, isso resolveria todos os meus problemas. Porque assim, eu sempre tive muita facilidade de me comunicar, de gravar vídeos. Desde que eu era criança, eu sempre amei me comunicar, conversar com as pessoas, eu sempre amei conversar. Então o Senhor sempre colocou forte no meu coração de me gravar vídeos. Então assim, não é que agora eu peguei meu celular e agora eu estou gravando vídeos. Não, desde que eu era criança tem vídeos em que eu estou falando na câmera, então eu estou gravando, sempre amei gravar vídeos, de verdade mesmo. O que acontece? Eu sempre criava a desculpa que eu só começaria a gravar vídeos quando eu tivesse o celular perfeito, quando eu tivesse o melhor celular, a melhor situação. E foi o que eu fiz. Eu comecei a trabalhar com 18 anos pra comprar finalmente o tão sonhado iPhone da minha vida. Eu sempre sonhei ter um iPhone. E eu comecei a trabalhar, juntar meu dinheiro. Eu comprei meu iPhone. E aí eu comecei a me perguntar, tá, eu comprei meu iPhone, e agora? Tipo assim, e agora? Eu vou começar a gravar vídeo, mas tipo, que ideia que eu vou ter? O que eu faço? E agora, eu fiquei sem rumo, e agora? Qual desculpa que eu vou inventar pra mim não gravar vídeo? Qual desculpa que eu vou criar? Uma roupa? Já comprei várias roupas. O cenário perfeito? Tá, mas quando que eu vou gravar se eu quero o cenário perfeito? O dia perfeito? Que dia perfeito é esse? Sabe, gente, a autossabotagem, ela faz com que a gente espere o momento perfeito, espere a situação perfeita, e quando vê, passam-se dias, passam-se meses, passam-se anos, e quando você vê, não realizou nada. Não realizou seus sonhos, seus objetivos e o que você tanto almejava. Nós precisamos literalmente nos despertar espiritualmente. Porque assim, eu vou falar algo que realmente é muito forte. Aonde é o seu chamado, o inimigo, ele vai tentar te atingir. Então, por exemplo, se o Senhor te chamou para orações, você tem o dom espiritual de orar, de interceder, sabe? Você vai ser tentado nessa área. Onde é o seu chamado, você será tentado. O inimigo vai te tentar na área que você é usado. O inimigo vai tentar na área que o Senhor te chamou. Então, por exemplo, o Senhor me chamou muito pro louvor e adoração, que é através do louvor, cantar, e o ID, né? Que o ID é para todos, né? Mas eu sempre tive o dom da palavra, de conseguir pregar o evangelho. E facilmente, eu pego a Bíblia e o Senhor começa a me ministrar muitas coisas. É realmente... que é uma coisa que até minha mãe fala pra mim, é um dom espiritual, porque você pega a Bíblia e você já começa a vir várias passagens bíblicas, e eu começo a lembrar, e eu começo a falar, e quando eu vejo já foi, né? Então, assim, esse foi o meu chamado. Então, muitas vezes eu fui tentada nessas áreas. A minha voz é pra quê? Pra pregar o evangelho e cantar. Então, é nessas áreas que, muitas vezes, eu sou tentada. Da mesma forma que o seu chamado, aonde Deus te chamou, você pode ser tentado e vai ser tentado. Por quê? Gente, deixa eu falar pra vocês. As nossas promessas, vocês acham mesmo que o chamado, a promessa que o Senhor colocou pra nós, o inimigo vai deixar a gente realizar? Não vai. Ele vai tentar nos tirar da presença. Ele vai tentar nos tentar com tentações. Só que o inimigo, a Bíblia fala que ele já é um derrotado. Jesus já venceu tudo naquela cruz. Sabe, o Senhor já venceu tudo. Então, nós não temos que ter medo. Nós precisamos correr até o nosso Senhor Jesus. A gente precisa nos levantar para realmente cumprir o ID, cumprir o chamado e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Você acha mesmo que o seu chamado vai ser fácil, que vai ser tudo rosas, que vai ser tudo perfeito? Não vai. Vai ter luta, sim. Vai ter dificuldades, sim, porque não é esse evangelho perfeito. Não é esse evangelho que com o inimigo dá tudo errado e com Jesus dá tudo certo. Gente, esse pensamento que uma porta fechada é o inimigo e uma porta aberta é Deus. Não. Nosso Senhor Deus, ele abre portas, mas ele também fecha portas. Tudo acontece com a permissão de Deus. Tudo acontece com a permissão dele. Ele está no controle de tudo. Nós passaremos por dificuldades seguindo Deus, o nosso Senhor Jesus. Nós passaremos por problemas com Jesus.
Porque às vezes a gente acha que quando a gente segue Jesus não vai ter mais problemas, não vai ter mais dificuldades, não vai ter, mas não. Continua tendo, só que a diferença é que o mundo tem que passar por isso sozinho. E por isso que muitas vezes a gente olha pessoas do mundo, tá prosperando, tá dando certo, por quê? Você acha mesmo que o inimigo vai tentar uma pessoa que já é dele? Você acha mesmo? Porque, gente, é muito fácil. O caminho do mundo é muito fácil. É muito fácil porque, assim, quando está com o inimigo, você acha mesmo que ele vai querer que a pessoa passa por problemas para que ela busque Cristo, para que ela busque Jesus? Não, então quando uma pessoa tá no mundo, ela começa a prosperar, começa a dar certo e as coisas vão dando muito facilmente certo. Ele quer que a pessoa perceba que sem Deus a vida dela dá certo. Sabe, Jesus, com ele nós passaremos por problemas, passaremos por dificuldades, mas também passaremos por vitórias, também passaremos por coisas boas. A Bíblia nos fala em Salmos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não temerá, por quê? Porque tu estás comigo. Ou seja, nós passaremos pelo vale da sombra da morte, ainda que passamos, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. Então, ainda que passamos por problemas, ainda que passamos por dificuldades, nós passaremos, porque o Senhor está conosco. A Bíblia nos fala no Novo Testamento, Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus que disse isso, ele venceu o mundo, ele venceu todos os nossos medos, ele venceu todas as nossas angústias naquela cruz, ele venceu tudo, ele venceu tudo. Então, o seu chamado te espera saindo da sua zona de conforto. Porque se nós ficarmos na nossa zona de conforto, como que a gente vai realizar milagres? Como que a gente vai pregar o evangelho? Sabe, saindo da nossa zona de conforto, que a gente aprende no processo. A gente precisa sair da zona de conforto. Eu sei que dói, que é doloroso sair da zona de conforto, é desconfortável, mas saindo da zona de conforto, estando realinhado aonde o Senhor quer que nós estamos, que realmente nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, ainda que doa, ainda que não faça sentido no começo, mas depois, gente, tudo faz sentido. Tudo faz sentido, sabe? Como eu disse, aonde for o seu chamado, o inimigo vai tentar te atingir com tentações. Ele vai tentar te tirar. Mas precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus, fixos em Cristo, para que a gente não se perca. Para que a gente não se perca no caminho. Porque é muito fácil, gente, se perder, achar que nós estamos no caminho certo, só quem dirá isso é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado. Só o Espírito Santo que vai nos convencer de que nós não estamos no lugar que o Senhor quer que nós estejamos. A Bíblia nos fala: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos. Então, realmente, nós precisamos nos posicionar espiritualmente para que nós venhamos a realizar o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem sonhos maravilhosos para nós. Nós precisamos realmente buscar estar no centro da vontade de Deus, estar no centro da vontade dele, que é soberana, perfeita e agradável. Sabe? Então, como eu disse, pra quem está no mundo, parece que as coisas são muito mais fáceis, acontecem muito mais fácil, mas a pessoa já está com o inimigo. Você acha mesmo que o inimigo vai tentar com uma pessoa que já está no mundo, que já tá pecando, sem sentir arrependimento? A pessoa já tá fazendo o que o inimigo quer. Então, como eu disse anteriormente, no mundo tereis aflições, mas sim de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Ele venceu tudo. Nós passaremos por dificuldades seguindo Cristo, mas a nossa vitória já é garantida, porque Jesus já venceu tudo naquela cruz. Ele já venceu tudo. Então sim, é possível sim nós prosperarmos financeiramente com Cristo. Nós prosperaremos porque nós somos filhos dele. Nós prosperaremos. Em nome de Jesus, as coisas darão certo sim com Cristo, mas quando eu disse isso, é porque para que você não se apavore quando vir uma dificuldade. Porque às vezes as pessoas acham que com Jesus não vai ter dificuldades, e quando vê a primeira dificuldade, a pessoa fica em choque, porque a pessoa acreditou em um evangelho que não tem dificuldades com Cristo, sendo que quando a gente pega a Bíblia, a gente vê vários homens e mulheres de Deus que passaram dificuldades seguindo ao nosso Senhor Deus. Então, sobre perfeccionismo, nós precisamos parar com esse perfeccionismo. Muitas vezes eu deixei de gravar vídeos porque eu queria que eu ficasse perfeita no vídeo, que o meu cabelo ficasse perfeito no vídeo, que o meu cenário, o meu quarto aqui no vídeo ficasse perfeito, que a minha maquiagem ficasse perfeita, que a iluminação ficasse perfeita, o meu celular estivesse perfeito.
Mas o Senhor, ele não quer perfeição. O Senhor não quer os perfeitos. A Bíblia nos diz, em Lucas capítulo 5, no versículo 31, diz assim: respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, Jesus, ele não quer os perfeitos, ele quer um coração disponível. Ele quer um coração que esteja disponível para ser transformado por ele. Então, muitas vezes, quando eu deixei de gravar vídeos, porque eu queria que eu estivesse perfeito, o Senhor não quer perfeição. Se você tem um chamado, não sei qual é o seu chamado, mas Deus sabe. Deus sabe. Então, assim, o seu chamado te espera saindo da sua zona de conforto. E com isso, o Senhor começou a ministrar muito em mim sobre a história de Jonas. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de estudar sobre Jonas, eu gosto muito de ler a história de Jonas na Bíblia, porque, gente, é tão poucos capítulos que, gente, se você não leu, de verdade, se você não leu Jonas, leia, é muito forte, porque, assim, é muito fácil a gente olhar para Jonas e julgar que ele fugiu do chamado, mas quantas vezes Deus nos chama para fazer alguma coisa e a gente foge? Às vezes, Deus nos chama para um chamado e a gente coloca empecilhos para não realizar o que o Senhor tem para nós. Ah, Isa, mas eu tô realizando o chamado que o Senhor tem pra mim, eu tô fazendo tudo certinho. Como assim você tá falando de Jonas? Mas eu faço tudo o que Deus pede pra mim fazer. E quando Deus nos chama pra coisas pequenas? E quando Deus nos chama pra que a gente diga um Jesus te ama pra alguém? E quando Deus nos chama pra que a gente venha a falar o evangelho pra aquela pessoa que não quer saber de Jesus? E quando Deus nos chama para simplesmente em pequenos detalhes que a gente às vezes não se importa, mas Deus está nos chamando. E quando Deus nos chama para lavar uma louça? Ah, não, mas para mim Deus tem que me chamar só para estar no altar, porque isso sim é Deus me chamar, só para isso. Não. Deus nos chama também nos pequenos detalhes. Às vezes uma louça que a gente lava, a gente também tá pregando o evangelho. Não adianta a gente falar de Jesus, mas nos pequenos detalhes a gente não vive ele. Sabe? São realmente nos pequenos detalhes, a forma como nós tratamos as pessoas diz muito sobre como está sendo realmente o evangelho pregado. Porque muitas pessoas, elas não irão ler a Bíblia. Elas não irão. Só que muitas vezes, a Bíblia que o mundo lerá será nós. Então pensa, tem muitas coisas que o mundo está nos observando. Então nós precisamos influenciar as pessoas para buscar realmente a Cristo. Nós precisamos. Então, a história de Jonas é muito interessante. E quando Deus te chama, você se levanta? E quando Deus te chama, você se posiciona? Essa é uma pergunta muito forte, né? Porque a gente já fala assim, claro, Deus me chama, eu tô aqui. Só que quando Deus te chama nos pequenos detalhes, será que você vai mesmo? Então, eu vou ler com vocês aqui rapidinho sobre Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Eu também gosto de estudar com outras bíblias. Quando eu vou ler algum texto bíblico, eu gosto de ler em várias traduções, em várias bíblias, então eu vou ler em outra tradução para vocês verem também. Então, em algumas traduções dizem assim, Jonas capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 2, que diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá-se depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Porém, quando a gente conhece a história de Jonas, a gente vê que Jonas fugiu do chamado. Logo no versículo 3 diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então, quantas vezes Deus nos chama e a gente foge? A gente foge do chamado dele, foge do que ele nos chamou para fazer, porque a gente coloca culpas em coisas ou pessoas. Então, muitas vezes, o Senhor está nos chamando. É hora, é agora. Levanta-te, levanta-te, eu estou te chamando. Só que às vezes a gente parece que está dormindo.
Às vezes parece que a gente não se posiciona. Nós precisamos nos posicionar. Quando muitas vezes o Senhor, Ele me chamou para gravar vídeos. E eu deixei de gravar porque eu queria o momento perfeito. Gente, o momento perfeito não vai chegar. Não vai chegar porque o inimigo quer colocar setas, dados inflamados em nossas mentes. Para que a gente ache que tem que ser o momento perfeito, que tem que ser a hora perfeita para pregar o evangelho. Então, assim, eu quero te perguntar, o que tem te travado? O que tem te paralisado para você realizar o seu chamado? Foram pessoas que não acreditaram no seu chamado, pessoas que não acreditaram na sua vocação? Não olhe para pessoas. Se o Senhor te chamou, independente de circunstâncias, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, só diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui para o teu chamado. Eis-me aqui para pregar o evangelho. Eis-me aqui quando ninguém tá vendo, eu estou te adorando. Sabe, nós precisamos adorar o Senhor quando ninguém vê. É muito fácil nós adorarmos o Senhor com plateia, com holofortes. É muito fácil a gente adorar o Senhor quando tem muitas pessoas em volta. Mas e quando nós estamos sozinhos? Será que nós adoramos o Senhor com nossas atitudes? Será que nós adoramos o Senhor na forma como nós tratamos a nossa família? Porque o nosso primeiro ministério é a família. Como que nós tratamos a nossa família? Como que nós tratamos as pessoas à nossa volta? Nós precisamos nos questionar. Porque às vezes a gente acha que a gente é perfeita. Às vezes a gente pensa: não, mas eu sou perfeita. Eu não tenho nada de errado. Mas, gente, a Bíblia nos fala: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então, nós não somos perfeitos. O único perfeito foi o nosso Senhor Jesus. Então, em nossas orações, nós precisamos clamar: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Espírito Santo, me mostra, porque a minha carne, Senhor, não está me mostrando. Espírito Santo, aonde que eu preciso melhorar? Aonde que eu preciso me santificar? Senhor, me mostra, porque eu sei que eu não sou perfeita. Nós precisamos ter uma oração sincera com o Senhor, uma oração sincera. Então é muito interessante quando a gente lê, por exemplo, Êxodo, no capítulo 3, no versículo do 11 ao 14, diz assim: Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? 12. Deus respondeu: eu estarei com você. Esse é o sinal de que sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Versículo 14. Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: o eu sou me enviou a vocês. Ou seja, é muito interessante essa passagem bíblica, porque em Êxodo 3, Moisés pergunta no versículo 11: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Então, assim, Deus poderia ter dito: ai, Moisés, você é muito legal. Moisés, você é incrível. Por isso que você vai tirar o povo de Israel do Egito. Você é top. Não. Moisés vai tirar o povo de Israel do Egito para honra e glória dele. Para honra e glória dele. Tanto que Deus respondeu a Moisés. Deus respondeu no versículo 12: eu estarei com você. Esse é o sinal de que sou aquele que o envia. Em todo momento, Deus está dizendo: eu sou. Eu estarei com você. Ai, Moisés, mas quem eu sou? Por que o Senhor está me chamando? Tal? Ele fala: eu sou. Sou eu que estou te enviando. O povo adorará a mim. Então, assim, é muito forte, porque às vezes Deus nos chama e às vezes a gente quer entender por que Deus está nos chamando. Senhor, mas por que o Senhor me chamou para gravar vídeos para pregar o evangelho? Senhor, por que o Senhor me chamou para pregar o evangelho para nações? Senhor, por que o Senhor me chamou para ser uma intercessora, orar por pessoas? Senhor, por que o Senhor me chamou para pregar o evangelho na minha faculdade? Senhor, por que o Senhor me chamou? Sabe, é tantas coisas, tantos chamados diferentes. E cada chamado, às vezes, a gente pode nos questionar: Senhor, por que o Senhor me chamou para isso? E às vezes a gente espera que o Senhor fale: Isadora, eu te chamei, Isadora, porque assim, você é muito legal, por isso que eu tô te chamando. Não, Deus não vai dizer isso. Porque nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Mas Jesus morreu por nós e ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna. Então, como em Romanos fala,
tudo é por ele e para ele. Então, como em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, tudo é para a honra e glória dele. O ar que respiramos é para a honra e glória de Deus. A roupa que vestimos é para a honra e glória de Deus. As palavras que dizemos é para a honra e glória de Deus. Os vídeos que assistimos, os filmes e séries de Deus são para honra e glória de Deus. Então, assim, tudo que nós fazemos tem que ser para honra e glória de Deus. Senhor, eu consegui um emprego, é para honra e glória dele. Senhor, eu realizei um sonho, é para honra e glória dele. Tudo tem que ser para honra e glória dele. Então, nosso chamado é para honra e glória dele. Nós não podemos fugir como Jonas fugiu do chamado. Ele fugiu, Deus chamou, levanta-te. Vá e pregue o evangelho para Nínive, pois a maldade está chegando à minha presença. Então, quando Deus nos chama, é para a honra e glória dele, não é para nós, é para ele. Então, nós temos que deixar de lado vergonha, toda timidez, porque quando a gente entende que não é por nós, é para ele, então por que eu vou ter vergonha se é para ele? Sabe? Muitas vezes, quando eu tinha vergonha de cantar, na minha igreja, eu só queria me esconder, gente. Às vezes minha pastora me chamava: Isa, vamos louvar? Gente, só faltava eu me esconder. Por quê? Porque às vezes a gente quer se esconder do chamado. Às vezes a gente não quer se expor. Só que assim, quando Deus nos chama, gente, é maravilhoso. Quando Deus nos chama, como a Bíblia nos fala, antes mesmo de ser formado no ventre materno, eu já o conhecia, como Jeremias nos diz. Então, o Senhor já tem um chamado para nós. Quando Ele nos chama, nós precisamos nos levantar e agir. Então, quando o Senhor Deus, que é o grande eu sou, nos chama, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos. Se Deus te chamar para você pregar o evangelho, você vai? E se Deus me chamar para mim gravar vídeo, independente se tá bonita, se o cenário tá perfeito, independente de celular, de circunstâncias, será que eu gravo? Então, quando Deus nos chama, a gente não pode ter vergonha, a gente não pode ter perfeccionismo, porque tudo é pra Ele, tudo é por Ele. Então, se é pra Ele, por que eu vou ter vergonha se não é pela Isadora? Por que eu vou ter vergonha se não é sobre mim, é sobre o Senhor? Então, nós precisamos deixar toda a timidez, toda a vergonha, sabe? Todo o senso de vaidade, de querer estar perfeito para fazer a obra dele. Nós precisamos fazer o nosso melhor para ele, porque Deus está nos chamando. Deus está, batendo na porta. Eis que bato e a porta será aberta. Nós precisamos abrir a porta. O Senhor só quer um coração disponível. Ele só quer um coração disponível. O Senhor não escolhe os capacitados. Ele capacita quem é escolhido. Quem é escolhido, o Senhor capacita. Então, em nome de Jesus, o Senhor te escolheu. Esse vídeo chegou até você porque o Senhor tinha um propósito. E Ele tem um propósito sobre a sua vida. Eu creio que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, o Senhor vai se comunicar de uma forma diferente. Então, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos agir espiritualmente. Agir mesmo, gente, de verdade, agir. Não dá mais para voltar para trás. Não dá, a gente precisa agir. Porque, gente, quando a gente está no centro da vontade do Senhor, as coisas velhas não fazem mais sentido, as vontades pecaminosas antigas não fazem mais sentido. Nunca foi sobre nós, é sempre sobre Ele. E não é uma frase decorada, não. Muitas vezes nas minhas redes sociais tudo eu falo, é tudo pra honra e glória dele. Porque é tudo pra Ele, gente. Tudo é pra Ele, o ar que respiramos, as roupas que vestimos, tudo é pra Ele. E se não for pra Ele, estamos no lugar errado. Se não for pra Ele, estamos no lugar errado. Então, o seu chamado te espera saindo da sua zona de conforto. Saia. E também peça para o Espírito Santo: Senhor, Espírito Santo, me diga aonde que está sendo a minha paralisia espiritual. Senhor, qual que é a brecha espiritual que eu tô dando que tá me paralisando? Senhor Jesus, quais são os pecados que me impedem de aprofundar no teu chamado? Senhor, quais, Espírito Santo? Porque, gente, de verdade, a nossa carne não quer entender que somos pecadores. A nossa carne não quer que a gente mata ela, não. A nossa carne não quer. Mas o nosso espírito clama pelo Espírito Santo. Então,
nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos pedir discernimento do Espírito Santo para que Ele nos guie, nos diga o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos renunciar. Renunciar e não por religião, e não por religiosidade, e sim por intimidade com Deus. Para nós termos intimidade com Ele. O Senhor não quer religião, Ele quer relacionamento. O Senhor não quer religiosidade, Ele quer intimidade. Intimidade. De verdade mesmo, Ele quer intimidade. Isso não é frase decorada, não é frase bonita para impactar, não. Isso é verdadeiro. Verdadeiro. O Senhor quer intimidade conosco. O Senhor quer intimidade, Ele quer nos chamar, Ele quer nos levantar para a honra e glória dEle, sabe? São tantas vidas que precisam ser salvas. E às vezes a gente tá olhando pro cabelo que não tá arrumado, por isso que eu não vou gravar vídeo. E as vidas que precisam ser alcançadas. As vidas que muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes você precisa se levantar. Se Deus também te chamou para gravar vídeos, grave, sabe? Não olha para os lados, não olhe para as comparações. Simplesmente pega o celular e grava, sabe? Nós precisamos nos levantar porque eis que o Senhor está voltando. Está voltando, gente. Está voltando. E nós precisamos nos levantar para realizar o chamado e realmente conhecer Jesus verdadeiramente. Então é isso, gente. Precisamos nos posicionar espiritualmente e cumprir o ID. Cumprir o ID, porque, gente, como dizem, né, o escolhido não tem escolha. Jonas era um escolhido, ele não teve escolha não, gente. Deus foi lá e pegou ele, e meu filho, prega esse evangelho. Como peixe grande, né, a Bíblia fala que ele foi engolido, porque ele não estava no centro da vontade de Deus. Então, venha por amor ou venha na dor, né? Então, o Senhor está nos chamando, o Senhor quer te usar. E Ele não quer que você seja perfeito, o Senhor não quer que você tenha circunstâncias perfeitas, não. Ele só quer um coração disponível. Assim como Moisés teve um coração disponível, o Senhor fez todo o resto. Usou ele foi usado e salvou o povo de Israel do Egito. E quando Moisés perguntou, Senhor, mas quem sou eu? O Senhor Deus disse, eu estarei contigo. Ele não falou, Moisés, você é isso, isso, isso. Não, ele falou, eu estarei contigo. Então é sobre ele. E como a Bíblia nos fala, tudo é para ele, para a honra e glória dele. Amém? Então é isso, gente. Que Deus abençoe muito vocês. E é isso. Então é isso, gente. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like no vídeo. Não esquece, não sai do vídeo sem deixar o like, né? Se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem o Senhor lembrou na sua mente, porque eu creio que o Senhor tá lembrando pra você. Lembra aquela pessoa que você conversou, porque eu creio que mais pessoas serão alcançadas através dessa palavra. Nunca será sobre mim ou sobre nós, sempre será para a honra e glória dele. Então manda esse vídeo. Eu creio que o Espírito Santo já está te lembrando sobre alguém pra você mandar esse vídeo, que ela precisa realmente ser tocada. Então é isso, que Deus te abençoe. Se inscreva aqui no canal. Um beijo e que Deus te abençoe. Tchau, tchau!